Salve galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Pablo. Hoje eu vou trazer um react, um vídeo reagindo aos comentários de uma cantora brasileira a respeito da classe dos professores. Você já deve estar sabendo o que aconteceu, se não está sabendo vai ficar sabendo aqui. Não é algo muito agradável de se ouvir e nós vamos discutir o que há por trás dessa fala, tá bem? Vamos lá. Há alguns dias, houve uma polêmica envolvendo uma cantora de funk chamada MC Pipoquinha, uma cantora de funk que adquiriu bastante fama nos últimos meses aqui no Brasil, em razão das músicas que canta, do estilo dos seus bailes e tudo mais. Bem, vamos lá. Aparentemente, ela abriu uma caixa de perguntas dentro da sua rede social e uma fã disse que havia brigado com sua professora porque supostamente ela estaria falando, entre aspas, merda a respeito da MC Pipoquinha. Ao que ela responde, a própria MC Pipoquinha responde, existe o vídeo disso, para que você não vá dizer que eu estou tirando as coisas do contexto ou que eu esteja mentindo. Enfim, ela fala coisas do tipo: não brigue com a sua professora não, meu anjo. A sua professora tem o poder de te encher de tarefa, a sua professora tem o poder de ficar te perseguindo, a sua professora tem o poder de te reprovar, Então ela já começa dizendo isso. Depois ela diz que a professora não devia ter nada para fazer mesmo em casa, então tinha que ser professora. Além disso, falava que professor rala muito, que é muito difícil ser professor para ficar escutando o desaforo do filho dos outros, E ela encerra a sua belíssima explanação fazendo um comparativo salarial, Ela fala assim: o meu baile custa 70 mil, são 30 minutinhos em cima do palco e eu ganho 70 mil. Ela deve ganhar 5 mil às vezes. Bem, foi basicamente isso. Se depois você quiser procurar o que ela falou, você pode pegar o vídeo, deve ter aí nos canais, enfim. Aí eu demorei para fazer esse react porque eu estava pensando muito a respeito disso. Vocês notam que eu tenho muito respeito pelos artistas em geral, Tanto que eu gravo aqui muito vídeo falando sobre interpretação de letra, falando sobre música. Eu já fiz vários vídeos reagindo a músicas de funk aqui. Já analisei música da Anitta, já analisei música da Luísa Sonza, já analisei Mandelão, enfim. E eu sempre tento encontrar o que é que está por trás daquele tipo de canção e o que é que está por trás daquilo ali, Qual é o veio cultural que está sendo representado naquela obra, que é uma obra musical, E como tal, eu sempre considero como uma obra de arte. Posso não gostar dela, mas eu sempre considero como uma obra de arte. Bem, o que eu fui fazer? Eu fui dar uma olhada em quem era a MC Pipoquinha e também quais são as músicas que ela canta, para que eu pudesse saber um pouco mais sobre essa pessoa. Eu vi que ela ficou muito famosa pelo fato de que havia comprado um carro para o pai, acho que era um carro, um carro, uma casa, uma coisa assim, e chorou, mostrando que deu presente para ele, e aí apareceu como uma pessoa muito humilde, muito família e tudo mais. Bem, o fato de você fazer uma coisa boa não exime aquilo que você fala sobre os outros ou aquilo que você carrega de preconceitos ou coisas do tipo, Então, é sempre importante você tentar saber quem é a pessoa, quem é o personagem, e que personagem essa pessoa usa para trabalhar. E aí, eu fui analisar o seguinte: a MC Pipoquinha, cujo baile custa 70 mil reais por 30 minutos de trabalho, tem várias músicas. Eu não vou ler a letra de nenhuma dessas músicas aqui, porque não dá. Porque todas elas são explícitas, Todas são explícitas. Mas eu vou ler aqui o título das músicas
E quando houver um palavrão, o Carlos vai colocar um pi na frente para você não ser obrigado a ouvir o palavrão e o YouTube não banir o meu vídeo, tá? Mas basicamente, olha só, a mais tocada dela se chama Bota na Pipoquinha e é uma música explícita. A segunda, Quero Ser Enterrada de 4. A terceira, Tá Tendo Disputa para Botar na Pipoquinha. A quarta, Eu Sou a MC Pipoquinha e eu tenho piercing na xereca. A quinta, Tira as Crianças da Sala. Né? Aqui você tem a participação de MC Tami e Rai Piranhas. 6. Cai em Cima do Cogumelo, com a participação de MC Madan. 7. Rala Sua Mandada Safadona. 8. Famosa Pipoca, que é explícita também. 9. Fetiche de Coelhinha, com o MC Tami e o Luiz. E a 10ª, Eles é Bandido, com várias participações aqui, né? Que também é letra explícita. Todas elas são letras explícitas. E eu fiz uma pequena análise a respeito das letras e eu vi que dessas canções, na letra, mais de 50% da letra é menção aos órgãos genitais. E praticamente 90%, né, englobando aí essa porcentagem anterior, é menção ao ato sexual em si explícito, né? Então o que nós temos aqui é algo que se entende como uma espécie de pornografia musical, né? Uma pornografia musical. As apresentações dessa moça também são extremamente apelativas à pornografia, por causa das coreografias em que há emulações de sexo. Inclusive, em uma das polêmicas mais recentes, ela protagonizou uma cena em que recebeu sexo oral de uma fã durante o show. Muito bem. É a opinião dessa pessoa que tem expressividade, e quando eu digo expressividade é porque ela está famosa nas redes sociais, famosa pelos algoritmos, essa pessoa que hoje está falando para os jovens, tá? Nós já tivemos momentos em que, por exemplo, Celi Campelo falava para os jovens, nós tivemos momentos em que você tinha o pessoal do Kid Abelha falando para os jovens, em que o Renato Russo falava para os jovens, enfim, tantos outros cantores. Hoje quem está falando para os jovens, basicamente, é a MC Pipoquinha. E você pode notar que os jovens compram a briga dela. Essa artista tem uma opinião que é a de categorizar as pessoas pelo quanto elas ganham. Porque muito provavelmente ela foi criada assim. A pessoa pobre não tem valor e quando ela fica rica, ela passa a ser importante. É justamente isso, né, que você extrai da comparação entre o valor que ela ganha e o valor que a professora ganha. Correto? Além disso, em nenhum momento ela diz: olha, você tem que respeitar a sua professora. Olha, os professores são pessoas importantes no Brasil. São eles que ajudam você a não ser uma pessoa ignorante. Professores são aqueles que ajudam a alfabetizar, são aqueles que ajudam você a conhecer matemática, história, física, química, biologia, literatura. São aqueles que te ajudam a aprender a interpretar os poemas, são aqueles que te ajudam a resolver questões práticas da vida e também são aqueles que te ajudam a construir conhecimento para você ter uma profissão. Ela não falou nada disso. Ela falou que a professora não tinha o que fazer em casa, então tinha que ser professora mesmo. Isso nos traz uma consideração daquela ideia de que essa era uma das poucas profissões possíveis para mulheres, porque se não fosse dona de casa, seria professora, e teria que ouvir desaforo do filho dos outros. Ou seja, nesse pensamento, ela está ali imaginando que o professor serve para cuidar do filho dos outros, exclusivamente. Né? Não está pensando no professor como alguém que transmite conhecimento, como um partícipe importante da sociedade.
Mas o que isso revela? Quando uma pessoa fala isso revela muito mais qual é o senso comum que a sociedade tem a respeito dos professores. Você percebe que uma pessoa como essa, que é uma performancer, né, uma performer, enfim, é difícil chamar de artista, mas enfim, uma pessoa que está midiaticamente exposta e que fala com a juventude, está representando a voz do senso comum. E a voz do senso comum ali está dizendo: professor ganha mal, professor rala pra caramba, professor ouve xingamento do filho dos outros, professor ganha menos do que eu, que trabalho só meia horinha. Eu quero que você pense para além do óbvio, que é, tá, mas a gente sabe que é isso, Pablo. Qual é o seu ponto? Eu quero que você pense para além do óbvio. Muitos dos jovens que consomem a música que essa cidadã canta, enfim, o conteúdo que ela disponibiliza, muitos desses jovens estão no momento de escolha das suas profissões. E por que você acha que nós temos cada vez um número menor de professores? Ou por que você acha que cada vez os professores recebem menos? Ou ainda, por que é que cada vez é mais difícil você ter uma pessoa especializada na sala de aula? Porque os jovens, que são aquelas pessoas cujo coração vibra e pulsa nos sonhos, esses jovens não querem pensar na possibilidade de serem professores. Porque ser professor, pela boca dessas pessoas, é algo execrável. Ser professor, pela forma como essas pessoas falam, é a pior coisa do mundo. É como se não houvesse dignidade em ser professor. É como se você se sujeitar a receber sexo oral durante um show ao vivo para várias pessoas assistirem fosse algo mais digno do que alfabetizar uma criança. Essa é a equiparação de dignidade que se fala. Mas por que é mais digno? Porque eu recebo 70 mil. Então, aí nós estamos falando da dignidade do capital. Eu tenho mais, eu sou mais digno. Eu não sou pobre. No que seria a gíria bem popular, eu não sou um fudido. É por isso. Os jovens abandonaram a ambição, o desejo de serem professores. Numa sala de aula hoje de ensino médio, se você perguntar quantos desejam ser professores, é possível que nenhum levante a mão. Nenhum. Numa sala de graduação em licenciatura, como é o caso da licenciatura que eu fiz, letras, se você perguntar quantos daqueles gostariam de ser professores, é aqueles que passaram no vestibular para um curso de licenciatura, para um curso que capacita você a dar aula. Mais da metade dirá que não quer ser professor. Depois dos estágios, esse número sobe para 70% da turma. Eu me formei com 35 colegas. Desses todos, hoje, apenas 4 são professores. Apenas 4. Tá bom, Pablo, mas e aí? Qual é o ponto? O ponto é, essa pessoa teve uma fala extremamente infeliz, uma fala que perpetua a humilhação imposta aos professores e que só vai se alterar quando a própria classe professoral começar a ter orgulho de ser professor, o que é difícil nas condições atuais, e quando nós tivermos um movimento nacional de valorização dos professores. Como assim? Quando os atores, os cantores, escritores, os youtubers,
os influencers começarem a trazer a mensagem: respeite o seu professor. O professor é uma pessoa muito importante na sua vida. Quando essas pessoas começarem a falar, quem foram os professores que marcaram as vidas delas? Assim como eu tive professores que marcaram a minha vida. E eu sempre cito o professor Douglas Wisniewski, que marcou minha vida porque me fez querer ser professor. O professor Maurício Menon marcou minha vida porque me fez me apaixonar, me fez ficar apaixonado por literatura. O professor José Borges Neto me fez amar a ciência, foi meu orientador de doutorado. E tantos outros professores, muitos que marcam a nossa vida. Então, por exemplo, você deveria, se você estiver assistindo a este vídeo, e conhecer algum professor que marcou a sua vida, pode ser do ensino médio, ensino fundamental, qualquer coisa, mande uma mensagem para ele, agradeça. Você não precisa dar nada para eles, não vai ter que dar dinheiro agora. Agradeça. Fale assim: cara, você foi meu professor, e talvez naquela época eu nem desse muito valor, mas hoje eu vejo quão importante você foi para mim. E diga um muito obrigado. Porque aí você tem o sentimento do indivíduo crescendo novamente e o amor dele pela profissão se renovando. É evidente, todo professor gostaria de ganhar mais, de ganhar muito, todo professor gostaria de ser milionário para dar aula. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Muitos nem recebem o que seria o mínimo existencial. Mas a partir do momento que nós começarmos a conscientizar todas as pessoas, jovens, adultos, tá, de que os professores são importantíssimos para o nosso país, a imagem do professor, a autoimagem do professor, essas imagens começarão a mudar. Então faça isso. Faça isso. Vá, fale com seu professor, escute o que ele está tentando dizer para você, converse com ele. Às vezes o professor precisa de ajuda. Sabe como é que você ajuda o professor? Participando da aula dele, dizendo: olha, eu não entendi esse pedaço, vocês podem explicar de novo? Mesmo que você não seja dos mais interessados, vai fazer o professor ganhar o dia, porque isso é muito importante. Para mim, ser professor é muito mais do que aparecer na frente das pessoas e tentar explicar que eu não coloco vírgula entre sujeito e verbo. Ser professor, para mim, é amar a outra pessoa a tal ponto que eu queira ensinar para ela coisas que eu aprendi, coisas que para mim são importantes. Ensinar é um ato de amor. E dessa forma eu quero encerrar esse vídeo, pedindo para você fazer a sua inscrição, deixar o like e compartilhar essa minha reação aqui. Um abraço.